O Brasileirão 2020 vai ser definido na última rodada, algo que não ocorria há 9 edições de Campeonato Brasileiro. Hoje, nós vamos te lembrar de todas as vezes em que o Brasileirão de pontos corridos acabou só no último dia de jogos. Bora lá! O primeiro Brasileirão nestes moldes foi fácil para o Cruzeiro em 2003. Mas em 2004 só acabou na 46ª rodada. O Atlético Paranaense tinha de vencer o Botafogo e secar o Santos. Não deu nada certo. O Furacão só empatou em casa, 1-1, e o Santos acabou vencendo o Vasco sem dificuldade. É bom dizer que o jogo rolou no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, devido a uma punição da CBF por causa de um copo atirado no gramado da Vila Belmiro em meio a uma partida. O Santos passou por cima nos primeiros 30 minutos e decidiu a parada. Ricardinho e Elano marcaram os gols. O Vasco descontou com o Marco Brito no segundo tempo. No fim, 2-1 e festa santista. O jogo marcou a volta do Robinho aos gramados, depois de 6 partidas em que ele ficou ausente por causa do sequestro da mãe. Ela foi libertada um dia antes daquele duelo. A imagem da conquista, a imagem da felicidade, a felicidade total. De quem viveu 41 dias no inferno e volta para comemorar o título, o retorno de Dona Marina. Ele pode agora comemorar o título e depois ir abraçar e beijar Dona Marina. Em 2005, o brasileiro teve 42 rodadas e o título foi decidido com derrota. Foi a única ocasião assim até hoje na rodada final. O Internacional ainda lutava pelo título, mas perdeu para o Coritiba, que acabaria rebaixado por 1-0. Já o Internacional perdendo, deixou o campo cabisbaixo, mas só esperou pelo fim do jogo do Corinthians em Goiânia para voltar ao gramado e comemorar com a torcida, que foi no embalo. Baseado numa liminar da Justiça Comum, o time ainda tem esperança de ser o campeão. Se não fossem anulados os 11 jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho, o Internacional teria um ponto a mais que o Corinthians. E ficou mesmo 3 pontos atrás do Corinthians. O Timão perdeu para o Goiás, mas, de todo modo, tinha um saldo muito melhor, com 5 gols de vantagem no final das contas. Mesmo com o gol do Tevez, o Corinthians perdeu mesmo no Serra Dourada por 3-2, com um gol decisivo do Romerito a 6 minutos do fim. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É tetra. Chora quem quiser. Depois de o São Paulo ganhar em 2006 e 2007 com antecedência, em 2008 o tricolor paulista teve de esperar até a última rodada. E foi numa reviravolta incrível, já que o time chegou a ficar 11 pontos atrás do Grêmio na tabela. O time gaúcho perdeu o gás no segundo turno e até fez sua parte na 38ª rodada, 2-0 sobre o Atlético Mineiro. Mas para o Grêmio levar, o São Paulo deveria perder para o Goiás. E aí não rolou. Borges, impedido, fez o gol decisivo e o time paulista venceu e levou o tricampeonato consecutivo. O duelo rolou no Bezerrão, em Brasília, por punição ao Goiás, que viu seus torcedores brigarem com cruzeirenses no mês anterior. Apita o árbitro! O São Paulo é tricampeão brasileiro! É pela 6ª vez campeão brasileiro de futebol! No ano seguinte, em 2009, a briga pela taça foi entre Flamengo e Internacional. O Colorado tinha de vencer o rebaixável Santo André e torcer para o rival, o Grêmio, segurar o Flamengo no Maracanã. O Colorado fez a parte dele, passou o carro e rebaixou o Ramalhão, 4-1. Já o Grêmio, que deu férias aos seus principais jogadores na semana da última rodada, até saiu vencendo. Gol do Robertson. Mas logo levou um empate com David Braz. E aos 24 do segundo tempo, Ronaldo Angelim ganhou no alto e levou o Maracanã à loucura. Flamengo campeão com 2 pontos de vantagem, 67-65. Estamos por conta de Éder Roberto Lopes. Chutão de Bruno. 17 anos depois, o Flamengo é campeão brasileiro de futebol. 6 vezes campeão do Brasil. Em 2010, de novo, o título ficou no Rio de Janeiro, mas não no Maracanã. O Fluminense tinha 2 pontos de vantagem sobre o Cruzeiro e recebia o rebaixado Guarani, diante de 40 mil pessoas no Engenhão. A Raposa fez sua parte ao ganhar do Palmeiras por 2-1, mas torcer para um time rebaixado é difícil. O Bugre segurou bastante até, mas aos 16 do segundo tempo, Emerson Sheik fez o único gol da tarde. Flu 1-0 e festa tricolor. O Simão também em tarde de despedida. Ele levanta o braço! O Fluminense, 26 anos depois, campeão brasileiro de 2010!
por fim das contas, em 2011, Corinthians e Vasco estavam na briga. Novamente, 2 pontos os separando. Naquele ano, houve a chamada rodada dos clássicos no último dia do campeonato. O Vasco tinha de vencer, mas não fez a parte dele contra o Flamengo. 1-1 no Engenhão. Como o Cruz Maltino, os corintianos também não precisaram vencer. No fim, o 0-0 com o Palmeiras num jogo sem tantas emoções assim. Choque duro do Valdívia com o Jorge Henrique. Está expulso de campo Valdívia. Foi o suficiente para confirmar a taça no Pacaembu. O Esporte Clube Corinthians Paulista comemora, festeja, o torcedor grita, o coração já não bate acelerado por tensão, por medo, já bate por alegria, vai chorar, vai cantar, vai sorrir, solta a voz, torcedor do Corinthians! E agora em 2020, a taça fica no jogo do Morumbi ou no jogo do Beira-Rio? Deixa seu palpite aí nos comentários. Também deixa o teu like e te inscreve no canal, hein? Fui!